testemunho. Queridos, se você sentir vontade de aceitar Jesus, aceite. Porque hoje é um dia aceitável, é um dia escolhido por Deus para que você entregue sua vida para Ele. E se você aceitar hoje, você tiver testemunho, depois do culto me procure, que a gente pode ajeitar aí e gravar o teu testemunho também, para que o nome de Deus, através do teu testemunho, seja glorificado. A missionária Caterine vai trazer o seu testemunho. Presta atenção, queridos. Veja o que Deus faz na vida daquele que um dia entrega a sua vida a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu estava dizendo à irmã Jaqueline ali que eu só ali sentadinha estava bom demais, escutando o testemunho do irmão. E quando eu escuto o testemunho, eu também fico muito feliz, porque eu sei que Deus continua restituindo vidas. Jesus continua restaurando, libertando, transformando. E eu creio que Jesus pode libertar alguém também nesse lugar hoje, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no salmo bem conhecido, é o salmo 124, 7. Na minha Bíblia diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Diga comigo: o laço se quebrou e nós escapamos. Quando falamos de laços, irmãos, existem muitos laços que muitas pessoas estão presas. Existe o laço das drogas, como o irmão falou, que passou 17 anos nas drogas. Existe laços de prostituição. Existe o laço de adultério que está entrando nos lares, na igreja, na vida do vizinho, da vizinha, em muitos dos lugares. Existe o laço do homossexualismo. A minha letra de desenrolar. Do homossexualismo, né? Esse negócio aí, homem com homem, mulher com mulher. E eu vivi presa a muitos laços em minha vida. Vivi presa ao laço da revolta, vivi presa ao laço do ódio e vivi presa ao laço das drogas também. Eu sou alagoana, eu nasci na cidade de Maceió. E quando eu nasci, eu não tive o privilégio de ter uma mãe evangélica, um pai evangélico. Uma família, né, restituída, construída por Deus. De pequenininha, eu fui bombardeada pelas trevas. A minha mãe, por não ter Jesus, fugiu com um rapaz, engravidou, e aquele rapaz abandonou ela na gravidez. Pode me dar som, viu? Que eu já sou rouquinha e eu vou ficando mais rouca. E a minha mãe, por não ter Jesus, quando ela engravidou, ela criou uma revolta em seu coração. Eu acredito que ela ficou com problemas, né, fisicamente, e psicólogo, e ela teve ódio, raiva da filha daquela gravidez. E quando eu vou crescendo, aos meus 7, 8 anos, eu me recordo que a minha mãe não me dava cheiro, a minha mãe me dava abraço, a minha mãe me dava carinho. A gente não tinha aquela coisa gostosa de mãe e filho, como eu tenho com meu filho Daniel. Então, minha mãe não tinha isso. A minha mãe me batia muito, a minha mãe me espancava muito. Já foi falado de mãe aqui, né? Que você que é mãe, aprenda alguma coisa com esses testemunhos que saiu aqui. A minha mãe me espancava e não era pouco, era muito. Mas eu não quero colocar a culpa na minha mãe. Eu não quero que você saia daqui com a visão que a minha mãe era uma megera, que a minha mãe não. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é cego, ele é nu e ele é miserável. O homem sem Deus, ele não consegue enxergar a verdade. A minha mãe era escravizada também. A minha mãe estava sendo um canal de Satanás para me destruir, para me levar para um caminho que para o mundo é sem volta. Mas Jesus tem jeito, viu? Para aquele mundo ali ele dá jeito. E eu me recordo que aos 8, 9 anos de idade, eu não amava a minha mãe. Eu tinha ira, eu tinha raiva. Tudo que ela fazia comigo, eu fui crescendo e criando raiva da minha mãe. E me lembro que ela me amarrava à beira de uma cama, me deixava ali amarradinha, aquela criança, apenas 8, 9 anos, eu ficava amarrada de corda, as mãos, as pernas. Ela colocava um pano, uma faca, um copo de água, saía e me deixava ali naquele quarto amarrado. E aquilo tudo que eu passei dentro daquele quarto me cresceu muitas revoltas. Eu cresci com muita ira. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás
é cheio de astúcia, né? Como nós lemos o Salmo, que ele quebra. Deus quebra o arco e o laço do passarinheiro. E esse laço foi envolvido a minha vida muito cedo. Pequenininha o laço da ira, do ódio, da raiva. Foi tomando conta. Toda vez que minha mãe fechava aquela porta daquele quarto e me deixava ali amarrada, eu ficava com muita ira, com muito ódio. Mas aquilo eu não podia botar para fora ainda. Satanás estava só trabalhando para na hora certa me usar. Eu completei 10 anos e deu uma cheia ali na sala onde a gente morava. E naquela casinha que a gente morava deu aquela cheia. E minha mãe recebeu um convite para morar na casa de uma amiga. Que amiga era essa? Nós fomos morar em uma casa de umbanda. Nós fomos morar em uma casa de terreno de macumba. Aquela mulher, ela se chamava assim. Algumas pessoas ignoram, mas é o jeito da gente falar para poder você entender. Aquela mulher se chamava-se Mãe de Santo. E aquela mulher, ela tinha sido raspada, catulada aos 12 anos de idade. E ela trabalhava com todos os demônios lá, desentidade. Mas a minha mãe me disse que são demônios. E aquela mulher recebia aqueles demônios no seu corpo. E aqueles demônios começaram a falar comigo com 10 anos de idade. Satanás se apresentava para mim assim, como se fosse uma pessoa. E fazíamos projetos para o futuro. Satanás falou para aquela Mãe de Santo e mandou ela dizer para a minha mãe que me raspasse, colocasse de quarto, porque eu ia dar prejuízo, porque eu ia dar muito trabalho. A Bíblia diz que Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E na minha vida ele só estava começando a destruir. Minha mãe não conhecia a verdade, comprou tudo com aquela Mãe de Santo, mandou comprar. E com 10 anos de idade, eu fui sacrificada em um terreiro de umbanda dentro de Maceió. Olha, meu irmão e minha irmã, se a minha vida já era ruim, depois daquele dia se tornou-se inferno. Eu não queria conversa com a minha mãe, eu não queria história com a minha mãe. A minha mãe foi embora daquele terreno de umbanda e eu fiquei sendo criada com aquela Mãe de Santo, aqueles demônios me criando e me levando para o caminho da perdição. Mas não parou por aí o projeto de Satanás em minha vida. Era apenas o começo do projeto dele em minha vida. 11 anos, 12 anos de idade, eu conheci amigos, entre aspas, amigos que me levaram, amigas, por caminhos somente de Jesus para me tirar de lá. Eu venho me recordar que aos 12 anos de idade eu conheci meninas que praticavam pequenos cultos no centro de Maceió, uma feira chamada Feira do Rádio. E eles faziam arrombamento de madrugada. E eu aprendi a fazer arrombamento, aprendi a tomar carteira, aprendi a arriar porão. E agora aprendi a fazer coisas que somente Jesus. E eu me lembro que aos 13 anos de idade eu estava formada no mundo da marginalização. E eu venho me recordar que com 13 anos ainda eu cometi o primeiro delito diante de Deus e da sociedade. Infelizmente, com 13 anos de idade, eu armada com uma faca de 10 polegadas, eu esfaqueei uma jovem chamada Bahia. E eu esfaqueei aquela jovem com 7 facadas. Diga misericórdia. Graças a Deus, por minhas mãos ela não morreu. Mas a situação dela foi difícil. A Bíblia diz que sangue é vida. E aquele que derrama sangue, ele deve pecar e anda em pecado. E a cobrança de Deus virá sobre ele. E eu derramei meu sangue naquela bolsa. Fui embora dali sem arrependimento, sem misericórdia, porque eu não conhecia o que era misericórdia. Eu não sabia o que era arrependimento. Eu não fui criada em um lar de amor, a fé não. Eu fui criada num lar. Satanás amou a sua boca, me colocou no meio e só injetava em minha vida ódio, fúria, ira e nem mais. Siga para a sua vida de missão. As amigas da minha mãe, as pessoas que arrodeavam a nossa vida, só me amaldiçoavam com palavras. As pessoas diziam assim: isso aí não vai dar para o que preste. Essa menina é endemoniada. Essa menina vai ser assim, está entendendo? Cada um que jogasse sua maldição sobre a minha vida. Mas eu conheci um Deus que transforma a maldição em bênção. E eu conheci um Deus que a Bíblia diz que aquilo que o Senhor abençoou, ninguém amaldiçoou.